Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Nesse momento agora eu estou aqui na rua Agulhas Negras, aqui em Belo Horizonte, próximo à Praça do Papa. Eu deixei minha esposa para fazer um exame de vista ali embaixo no centro de Belo Horizonte. E como é difícil para poder encontrar lugar para estacionar, inclusive a minha caminhonete grande, uma Toyota Bandeirante, e eu não teria condição de achar um estacionamento nem pago ali na região, lá era mais difícil. Então eu preferi subir aqui para cima, lugar que eu estaciono tranquilo, estou debaixo da sombra de uma árvore, e então eu sei que vai demorar bastante, costuma demorar às vezes 3, 4 horas, mas eu tenho paciência, eu fico tranquilo aqui. Só que eu não vou aqui perdendo o tempo de tudo, né? Então eu vou ler um versículo bíblico, refletir com vocês. E você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva nesse canal, entendeu? De vez em quando eu coloco alguns hinos, eu tocando. Eu não sou um instrumentista, nem um cantor verdadeiro, não. Eu gosto de cantar, gosto de louvar o Senhor. Tem algumas músicas que eu mesmo que escrevo, né? Então, mas eu gostaria de estar lendo aqui agora, inclusive é um versículo até que eu fiz um texto hoje, escrevi um texto com esse mesmo versículo, só que foi apenas um versículo. E hoje eu vou ler, agora eu vou ler 3 versículos, né? E então é o seguinte, eu fiz esse texto, coloquei no Face, né, no Facebook. Todo dia eu escrevo um texto, refletindo sobre um texto da Bíblia. E hoje eu coloquei justamente Apocalipse 3:11. Eu quero comentar um pouquinho aqui, só que eu vou ler, além do 11, eu vou ler o 10 e 2 versículos, que está escrito o seguinte. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, né? Uma Bíblia que fica na caminhonete direto aqui. Essa Bíblia, inclusive, é uma que sobrou de umas Bíblias que eu compro cada vez que eu vou no interior, lá na minha terra, lá em Viçosa, e eu compro algumas Bíblias para doar para aquelas pessoas lá para a roça. Onde eu vou é cidade, no caso dos meus parentes é cidade, mas chego lá e eu visito a roça. Minha caminhonete tem condição de andar em lugar mais difícil, estrada de chão, estrada ruim. Então eu vou e eu levo Bíblias para poder doar para aquelas pessoas que não têm Bíblia. E dentro das minhas posses, né, que eu não tenho muita, meu poder aquisitivo é pequeno. Dentro das minhas posses eu levo também algumas cestas básicas para aquelas pessoas que estão é, que estão com necessidade. Eu levava só a Bíblia que eu levava. Cada vez que eu levava algumas Bíblias. Não era tão difícil. Uma Bíblia dessa não é uma Bíblia cara. Essa aqui, por exemplo, ela tem a harpa cristã também dela, né? Essa eu levei em abril e eu levei 15 Bíblias lá. Essa que sobrou aqui, eu deixei ela comigo. A outra que estava aqui dentro estava um pouco velha, e eu tirei e deixei lá. Mas eu levo também, e vou até contar o fato que aconteceu comigo. Se vocês quiserem acreditar, acredita, não é obrigado a acreditar. Mas numa das vezes que eu fui levar, estava saindo para ir para lá para visitar meus irmãos. Geralmente eu vou apenas uma vez por ano. É raro eu ir 2 vezes, mas acontece eu ir 2 vezes. Mas geralmente eu vou uma vez só. E então eu estava saindo, já tinha colocado a caminhonete na rua, voltei para fechar o portão. E se você quiser acreditar, acredita, porque nem eu sei explicar o que aconteceu. Mas quando eu voltei para poder fechar o portão, para me seguir viagem, eu ia sozinho, são 230 quilômetros de distância de Belo Horizonte a Viçosa, que é a cidade que eu nasci, onde meu povo mora. Eu já ia sozinho, minha esposa não ia comigo, meus filhos são todos casados, não ia. Então, quando eu coloquei a caminhonete lá e voltei para poder fechar o portão, para seguir viagem,
eu estava alegre porque eu estava levando uma quantidade boa de Bíblias, e eu ouvi uma voz, que eu não sei de onde que veio. Eu ouvi essa voz, e eu assustei, porque eu não tinha tido ainda essa experiência. Eu tenho bastante experiência com Deus, já fui assaltado, tentativa de assalto, né? O cara meteu o revólver nas minhas costas. Quando eu virei para ele, eu falei de Jesus para ele, ele caiu a cabeça, caiu o pescoço para baixo, o braço, a arma não caiu da mão dele, mas o braço caiu. Ele ficou com a arma apontada para o chão, sem nenhuma atitude. Então eu já tinha algumas experiências com Deus. Mas desse jeito, de ouvir uma voz assim, eu nunca tinha ouvido. E eu não sei explicar se essa voz foi dentro do meu cérebro ali, ou se veio de fora, eu não sei. Só que a voz era o seguinte: se você vai dar, e se você for dar a Bíblia para quem está com fome. Quando eu vi aquilo, eu assustei e pensei: que eu vou, que é isso? O que está acontecendo? Mas eu não ouvi mais nada, mas aquela palavra, aquela frase falada, audível, que eu não sei de onde que veio, mas era uma frase audível, eu continuou batendo na minha mente. Então, na época, eu estava com pouco dinheiro, mas eu comprei 3 cestas básicas para poder levar, e se alguém precisasse, eu entregaria. E assim eu fiz, entreguei essas 3, e daí para cá eu tenho feito a economiazinha para poder, no máximo que eu puder economizar, eu economizo. Eu sou motorista aposentado, já há 24 anos que eu aposentei, né? Eu estou com 78 anos, eu aposentei com 54 para 55 anos. Então, aí eu faço isso, eu compro e levo essas Bíblias, essa cesta também junto com a Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa também só em pregar a palavra, e há uma necessidade também de socorrer, né, com alimento, às vezes com remédio, alguma coisa. E a gente que tem pouco poder aquisitivo, fica até difícil, né? A gente não consegue ajudar muito. Mas eu sei que tem muita gente que pode ajudar e deveria fazer isso, né? Mas eu vou ler aqui agora um versículo que eu quero comentar com vocês, que está em Apocalipse capítulo 3. Eu vou ler o 10 e o 11. O 10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O versículo 11 diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É esse versículo 11 que eu quero comentar, é justamente o que eu coloquei hoje na minha página no Face. Ninguém toma nada de ninguém que não tem. Aquilo que ele não tem como tomar. Entendeu? Ninguém vai tomar uma coroa de alguém se essa pessoa não tiver uma coroa. Se ela não tiver a posse de uma coroa, o direito, o recibo, pelo menos, né, que a gente fala a coroa, mas a coroa será entregue, os galardões serão entregues depois do arrebatamento da igreja, né? Eu estou falando, pensando que você que está ouvindo aqui, vai ouvir esse vídeo, você crê no arrebatamento da igreja. A Bíblia fala, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, está registrado sobre esse arrebatamento, e também a ressurreição dos mortos, né? Dos justos, né? Dos mortos justos que morreram em Cristo, que vai acontecer na mesma época. Está registrado tanto em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, como em 1 Coríntios, capítulo 15, lá para o versículo 50, 51. Então, o que acontece? A coroa
aqui está orientando: guarda o que tens, para que ninguém toma de você a sua coroa. Será que você que está ouvindo, ou que vai ouvir, né? Tô falando, está ouvindo, porque na hora você vai ouvir minhas palavras, lá você está assistindo, está vendo o vídeo. Será que você já tem essa coroa? Será que essa coroa, que aqui Jesus falou nela, para nós tomar cuidado, guardar o que nós temos, para não perder essa coroa? Será que você já está de posse dela, ou do direito de receber a de Jesus quando ele voltar? Parece que Apocalipse 22, 12, né, que está falando: eis que em breve venho. Né? Vou até abrir aqui, Apocalipse 22, 12, ele fala que em breve ele virá e vai trazer o seu galardão. Aqui está: eis que cedo venho, né? Está aqui na Bíblia. 12, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. A gente não crê na salvação por meio de obras. A minha igreja, a minha denominação, a qual eu pertenço, a Assembleia de Deus, nós cremos que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras. Mas a obra é que vai me dar o direito de receber uma premiação, que a Bíblia chama de galardão, né? Apocalipse 3,11 fala de coroa, né? Então, se você já tem essa coroa, se você já tem essa promessa da coroa, esse recibo da coroa, que é adquirida através da fé em Jesus Cristo, aqui está orientando: guarda o que tem, para que você não perca essa coroa, para que ninguém tome essa coroa. O inimigo quer tirar de nós essa coroa. O inimigo que eu falo, vocês sabem quem é o diabo. Tem gente que não acredita no diabo. E o problema é que não acredita no diabo, não acredita em inferno, mas acredita no céu. É interessante isso. A pessoa morre e aí está lá no caixão, e chega uma pessoa e fala assim: esse está melhor do que nós, está no céu, isso era gente boa demais. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém merece a salvação. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas falam assim, que acham que vai para o céu e não acredita no inferno. É a mesma pessoa que falou no céu, que falou no inferno. Jesus falou muito no inferno, no perigo de nós ir para o inferno, onde o fogo não apaga, o verme não morre, onde há choro e ranger de dente. Mas as pessoas não acreditam nisso. Todo mundo que morre, principalmente se for um cara importante, se é uma personagem, uma pessoa pública, né? Se é uma pessoa pública, um cantor, todo mundo vai cantar lá no céu. Se é um jogador de futebol importante, morreu, não, está jogando bola no céu, está tocando samba no céu. É interessante, entendeu? As pessoas pensam desse jeito. É bom, né, que pelo menos ele vive tranquilo, né? Ele vive sem ter essa pressão, esse medo, né? Mas acontece que essa ignorância, no sentido de falta de conhecimento, estou chamando a pessoa de burro não, tá? Ignorância no falta de conhecimento. Essa ignorância, essa falta de conhecimento da verdade, te leva a viver uma vida aproveitando demais as contas, os prazeres do mundo. E não é proibido, não é pecado você alegrar nesse mundo, você divertir. Não é pecado. Você tem que divertir. Você tem que procurar ter seus momentos de lazer também. Mas você não pode esquecer que em tudo que você fizer aqui na Terra, você vai dar conta a Deus. E Jesus orientou: guarda o que você tem,
Aquilo que você tem praticado, as oportunidades que você tem de fazer o bem, faça o bem. Não é para você ser salvo, você vai fazer o bem. Você vai fazer o bem porque você foi salvo. Entendeu? É investido. Eu não vou fazer o bem para ser salvo. Mas uma vez que eu creio em Jesus Cristo e eu tenho certeza da minha salvação, eu vou procurar fazer o bem. Tá bom? Então esse é o versículo que eu resolvi colocar hoje. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E se você não tem ainda o direito dessa coroa, é porque você não entregou sua vida para Jesus ainda. Porque quando você entregar sua vida para Jesus, na hora, Jesus vai te dar direito de você receber essa coroa, né? Uma vez que você andar nos caminhos dele, fazer a obra dele com amor, é isso? Porque as Escrituras falam de alguns tipos de obras, né? Aquelas que é comparada a ouro, a prata, a pedra preciosa, e a que é comparada à madeira, à palha e ao feno, né? Que no dia do julgamento, no tribunal de Cristo, não no juízo final, no tribunal de Cristo, quando aqueles salvos, crentes em Cristo Jesus, apresentar para ter suas obras julgadas, né? Fazer avaliação das suas obras, então aquele que tiver feito uma obra com excelência receberá o galardão, receberá a coroa. O que tiver feito uma obra de qualquer maneira, mas ele creu em Jesus, ele está salvo, ele fugiu do pecado, só que ele não praticou nada digno de uma consideração maior, ele está salvo, mas ele não vai receber esse galardão, que nós vamos saber o que realmente é, só depois que nós estivermos recebendo isso. Que Deus abençoe vocês, né? E eu vou continuar aqui mais uns tempos, umas boas horas, né? Para poder estar esperando aqui a minha esposa, né? Como eu falei, eu estou aqui em cima, vou chegar ao celular agora mais na direção da avenida, entendeu? Estou aqui bem no final, dá para ver as montanhas, dá para ver as montanhas de cima, tá vendo? Eu estou cá em cima, estou na Rua da Negra, perto da Praça do Parque, que está em reforma, a praça está em reforma ali, está toda cercada, está feio, né? Mas aqui é muito bonito, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.